Muitos jogadores sonham em jogar na Europa, porém, alguns desses jogadores que já jogaram Copa do Mundo estão jogando aqui no Brasil e não são poucos. Hoje mesmo nós temos 14 jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2014 aqui no Brasil. Jogadores brasileiros e jogadores estrangeiros. Agora, será que você sente saudade de algum deles na seleção brasileira? Você lembra de todos eles? Vem comigo aqui no canal Emerich FC, se inscreva no canal, curta o vídeo e bora lá ver quais são esses jogadores. Quero ver se você se lembra, comenta aqui embaixo. O primeiro deles, esse aqui, você lembra? Fernandinho. Hoje, ele com 38 anos está no Atlético Paranaense. Na época da Copa de 2014, ele atuava pelo Manchester City. Até o ano passado, na verdade, ele jogava, até 2 anos atrás, ele jogava no Manchester City. Jogava muito, um baita volante, foi considerado um dos melhores volantes que atuaram no Manchester City. Ele foi marcado, infelizmente, pelo 7-1 que o Brasil levou da Alemanha no Mineirão. 7-1 na Copa do Mundo, aquele dói mesmo. E o Fernandinho, muitos criticavam ele, colocando ele como um dos principais culpados naquele jogo. Na verdade, a gente sempre tem que eleger algum culpado. Então é muito legal a gente ver o Fernandinho aqui atuando no Brasil. Saudades do Fernandinho na seleção ou saudades do estilo desse tipo de jogador na seleção brasileira? Outro jogador que a gente tem que falar aqui, que está hoje no Atlético Paranaense também, é o Arturo Vidal, o chileno, que disputou aquela Copa do Mundo, que na época ele defendia a Juventus, fez uma das suas melhores passagens, um dos melhores momentos da sua carreira foi jogando pela Juventus, ele que também atuou pelo Barcelona, e ano passado ele chegou para jogar no Flamengo, que na verdade não jogou, né, Vidal? Pô, o Vidal também não é o mesmo, gente. O Vidal não é o Vidal do Juventus, não é o Vidal do Barcelona, não é o Vidal do Chile. Ele chegou achando que ia ser titular no Flamengo e não tem mais aquele futebol para isso. Por isso, Arturo Vidal não está jogando no Flamengo mais, teve a oportunidade no Atlético Paranaense, tem jogado alguns jogos, mas o futebol dele acabou, na minha opinião. Outro que jogou e ficou marcado também pelo 7-1, e infelizmente outra história do 7-1, né, porque é brasileiro, é o atacante Hulk, que hoje joga no Atlético Mineiro, jogador de 37 anos, quase 38 anos também. Na época jogava na Rússia, do Zenit. Ele foi convocado, muitos não gostavam, não queriam que ele estivesse naquela seleção. Porém, Filipão, que é o técnico dele hoje no Atlético Mineiro, na época era técnico da seleção brasileira, convocou, acreditou. Na verdade, aquilo foi uma fatalidade, né, gente? Aquele 7-1 foi algo para esquecer, ou não para esquecer, né? Para lembrar a verdade e tentar melhorar. Mas aquilo realmente, eu acho que aquilo foi um fato muito, muito único na carreira desses jogadores. Infelizmente, ficaram marcados. Então temos aí o Hulk, jogador internacional. Na época, ele era um dos melhores e maiores salários do futebol. Outro jogador que está de volta no Brasil pela segunda vez é isso aí, ó, Diego Costa. Diego Costa, que jogou ano passado pelo Atlético Mineiro, foi ano passado não, 2021 pelo Atlético Mineiro. Esse ano retornou ao futebol brasileiro para jogar pelo Botafogo, outro alvinegro, e a história dele é interessante. Antes, deixa eu só falar, ele tem dupla nacionalidade, tá, gente? Ele é brasileiro e espanhol. Ele jogou a Copa do Mundo 2014 pela Espanha e por lá foi artilheiro, marcou muitos gols, fez história no futebol espanhol. Agora voltou, final de carreira, né? O Diego tem 34 anos, ele está agora no Botafogo. A história interessante que eu acho do Diego Costa com o Botafogo e o Atlético Mineiro, ou essa ligação com o futebol brasileiro, é que ele veio na metade do ano, na metade da temporada, jogar no Atlético Mineiro, ajudou, não foi titular absoluto, mas ajudou o time na conquista do campeonato. Esse ano, outro alvinegro, ele chega na metade da temporada para ajudar o Botafogo e tem tudo para conquistar outro título brasileiro agora por
por um clube carioca. Outro jogador muito conhecido da torcida corintiana e dos brasileiros é o volante Paulinho, que hoje está com 35 anos. Na época da Copa de 2014, ele jogava pelo Tottenham, da Inglaterra. Depois ele chegou a jogar pelo Barcelona. Ele chegou a ser vendido, acho que para os Emirados Árabes. Não sei exatamente para qual time que ele foi. Disputou 6 jogos naquela Copa do Mundo. Ele era o titular da seleção brasileira. Voltou ao futebol brasileiro para jogar novamente pelo Corinthians, onde ele é a torcida é apaixonada por ele, onde ele já se declarou corintiano. Paulinho marcou história, está de volta jogando no futebol brasileiro. Outro que nós temos é o Slimani, um goleirão de 35 anos, que jogou pela Argélia, hoje está no Curitiba. Ele chegou, agora foi o último jogador estrangeiro a chegar. Ele vai atuar pelo Curitiba. Não fez uma boa campanha na Copa do Mundo, mas é jogador de Copa do Mundo, jogador que jogou a Copa de 2014 aqui no Brasil. Outro jogador que é pouco lembrado que jogou uma Copa do Mundo. Não sei se você lembra dele, Henrique. O Henrique, na época, ele defendia o Napoli, é um zagueiro, foi convocado para a Copa do Mundo, jogou a Copa do Mundo. Ele entrou apenas um jogo pela Copa do Mundo. Hoje ele está no Curitiba. E eu acho que ele não deixou saudade nenhuma muita gente. Aposto que você nem lembrava dele. Lembrava que ele jogava na seleção brasileira de 2014. Outro que ficou marcado e muito marcado pelo 7-1 é isso aí, ó. Davi Luiz, que na época defendia o Chelsea da Inglaterra. Ficou marcado também pela entrevista, após a eliminação, que ele chorou e tudo mais. Ele foi titular todos os jogos da seleção, ele marcou 2 gols, inclusive um golaço de falta, e retornou ao Brasil para jogar no Flamengo. No início foi até bem, agora ele está sendo muito criticado pelo torcedor flamenguista. Muitos já estão pedindo a sua saída, mas vale lembrar que o Davi Luiz foi um baita zagueiro, muito criticado pelo 7-1, mas gente, Davi Luiz joga muito. Outro jogador que dispensa comentário é esse aqui, ó, Marcelo, jogador de 35 anos, está no Fluminense. Não sei por que não levaram ele para a Copa do Mundo de 2022. Sacanagem, cara. O Tite só não levou por birrinha, tá? Porque o Marcelo, não tinha ninguém que jogava melhor que o Marcelo. Para mim, o melhor lateral da história depois do Roberto Carlos. Se você achou que eu tô falando besteira, comenta aí. Mas para mim, depois do Roberto Carlos, é o melhor lateral esquerdo que a seleção brasileira já teve. Hoje voltou para o Brasil, tá jogando no Fluminense, tá tendo oportunidade de mostrar seu futebol novamente no time de coração dele, que é o Fluminense. Outro que ficou marcado pelo 7-1, mas para mim, Marcelo joga demais. Quando eu tava no estádio, vi o Marcelo vir inverter a bola pro Daniel Alves, o domínio dele, aquela transição de um lado pro outro, achava assim fantástico. Outro que chegou aqui, que enche os olhos de qualquer um, porque é um baita artilheiro, é isso aí, ó, o dentuço Luis Soares. Opa, será que pode falar dentuço? Eu acho que sim, né? O Luis Soares ficou marcado, na Copa do Brasil mesmo, aqui em 2014, pela mordida, que ele deu no seu adversário. Ele que jogava no Barcelona, fez aquele trio fantástico com Messi e Neymar. Ele marcou 2 gols na Copa do Mundo, está aí no Grêmio de novo. No Brasil, para poder mostrar o seu futebol. É artilheiro, cara, 36 anos. A bola chega no pé dele. Se ele tiver oportunidade, ele faz. É um atacante que com certeza deixou história. Fez história, está fazendo história ainda, né? Futebol não acabou. Esse é o Charles Aragues, 34 anos, está no Internacional. Na época jogou pelo Chile na Copa do Mundo e defendia o Internacional quando foi convocado também. Na Copa ele participou de 4 partidas e fez apenas 1 gol. No ano seguinte ele foi negociado e foi jogar no Bayer Leverkusen da Alemanha e só agora está retornando ao futebol brasileiro. Outro grande nome aí que atuou nas melhores
ligas e jogou a Copa do Mundo 2014. Agora vale lembrar desse daqui também, ó. Olha quem tá de volta, que já tá jogando muito, Ener Valencia, olha só. Tá no Internacional, jogou a Copa do Mundo 2014 pelo Equador. Na época ele era jogador do Pachuca do México, jogou o Mundial, foi titular em apenas 3 jogos, mas marcou 3 gols. 3 gols. Mas foi por quê? Porque foi eliminado. Por isso que ele foi eliminado. E por isso que jogou só 3 jogos. Agora, esse aqui todo mundo conhece. James Rodríguez, o colombiano que chegou para o São Paulo para mudar a história daquele meio de campo do São Paulo. Muitos acreditam que ele nem vai jogar, hein? Acha que é só questão de marketing, porque o cara não joga em time nenhum. Ele só foi bom mesmo naquela época de 2014, 2015, e o futebol dele sumiu, ele quase não para em futebol em país nenhum, em time nenhum. Mas se espera muito do James Rodríguez, eu gosto muito do futebol dele, acho que ele tem muito a acrescentar ao futebol brasileiro. Na época que ele jogou a Copa do Mundo, ele jogava no Mônaco da França e agora está aqui no São Paulo, outro jogador que disputou a Copa do Mundo FIFA 2014 aqui no Brasil. E esse jogador aqui, Gary Mendel, 36 anos, chegou para o Vasco, talvez você não saiba, mas esse volante chileno, ele vivia na época uma das melhores fases na Internacional, no Inter de Milão, isso mesmo, o time italiano, quando participou da Copa do Mundo. Mendel disputou 4 jogos como titular naquela Copa e essa é sua primeira passagem pelo futebol brasileiro. Olha, basta a gente lembrar que é o seguinte, o futebol brasileiro, ele enche os olhos de nós brasileiros. O europeu não quer vir para o futebol brasileiro. Quem vem para o futebol brasileiro é apenas jogadores em fim de carreira. Infelizmente, essa é a realidade. Não por causa do futebol, porque conquistar um título aqui é um dos mais difíceis do mundo. Agora, o que faz a diferença é isso. Ela nota, é o dinheiro. Isso que vai fazer a diferença para trazer o jogador aqui. E o time brasileiro não tem como disputar com o time europeu. Agora os árabes estão levando mais jogadores ainda mais novos, porque o sonho antes era a Europa. Agora os árabes estão pagando tão caro que eles estão indo cedo para o futebol da Arábia Saudita e vai ser mais difícil ainda de termos grandes jogadores, grandes nomes a jogar aqui no Brasil. E você conhecia todos esses jogadores? Sabia que todos esses tinham disputado a Copa do Mundo 2014? Comenta aqui embaixo, deixa a sua opinião. O que você tem achado desses jogadores que estão deixando de vir para o futebol brasileiro e indo para a Arábia Saudita? E o que você tem achado desses jogadores em final de carreira que está vindo aqui jogar no Brasil? Aqui é o Emerich, valeu galera e aquele abraço!